pessoal, já estamos entrando na nossa aula de número 19. O que isso significa? Que nós já estamos caminhando para finalizar as nossas aulas. Então, as nossas avaliações já estão bem pertinho. Galerinha, nas nossas avaliações, os conteúdos que a gente trabalhou de modo geral dentro dessa unidade serão contemplados lá. Então, é interessante que você já comece a revisar ou a mandar as suas dúvidas através do teu professor presencial para a gente, para você tirar uma boa nota e ter o melhor desempenho possível nas nossas avaliações. Na aula de hoje, nós vamos estrear o conteúdo de reações de funções nitrogenadas. Na aula anterior, nós fechamos as reações que ocorrem nas funções oxigenadas, não foi? O professor Almeida explicou aí para vocês as reações que ocorrem lá nos ácidos carboxílicos, né, que vocês puderam observar. E vocês notaram que algumas reações que nós já trabalhamos anteriormente estavam presentes, né? Assim como na aula de hoje, algumas reações que a gente viu em outro grupo funcional também vai se fazer presente. Então, fique ligadinho que hoje nós vamos começar a falar sobre as reações envolvendo as funções nitrogenadas. Vamos lá no slide? Então, galerinha, quais são as principais funções nitrogenadas que nós conhecemos durante a nossa unidade 2? Nós vimos as aminas, né? Vimos as amidas e também nitros compostos. Vimos também nitrilas, lembram? Elas também vão ser contempladas aqui dentro como uma das formas da gente obter outra função, né? Que no caso serão as nossas aminas. Então, só para refrescar a memória, quem são as aminas? São compostos que nós dizemos que são derivados da amônia. A amônia, que tem fórmula NH3, que passa a ser considerada uma amina quando um dos seus hidrogênios, né, um dos seus 3 átomos de hidrogênios, é substituído por um dos grupos orgânicos, que a gente chama de R. Quem pode ser esse grupo orgânico? Pode ser o metil, etil, propil, butil, isobutil, terbutil, pode ser todos os grupos orgânicos que nós conhecemos, tá? Assim como também alguns aromáticos. Então, os grupos funcionais, o grupo funcional que a gente conhece das aminas sempre vai ser o nitrogênio ligado a um grupo orgânico, né? A um carbono de uma cadeia carbônica, onde a partir da substituição de um nitrogênio, né, por essa ligação, a gente já considera como uma amina. E aí nós temos as aminas que são do tipo primária, quando só um hidrogênio aqui da nossa amônia foi substituído. As aminas secundária, quando 2 hidrogênios foram substituídos. E as aminas terciárias, quando os 3 hidrogênios são substituídos. E nós temos os 3 principais métodos de obtenção dessas aminas, que são as reações de aletos orgânicos com a amônia. E nessas reações de aletos orgânicos, galera, vocês têm que prestar atenção no seguinte: o que é um aleto orgânico? Lembram? Não? Calma aí. Todas as vezes que você tem um grupo orgânico ligado a um halogênio, né, a família lá do cloro, aí vem flúor, bromo, cloro, iodo, todas as vezes que um desses está ligado a algum grupo orgânico, etil, metil, propil e assim sucessivamente, nós temos o que nós chamamos de aleto orgânico. Quando esse aleto orgânico vai reagir com a amônia, nós vamos ter uma reação que vai produzir uma amina do tipo primária. Então, muito cuidado, tenha ali sempre atenção na hora de identificar quem são os reagentes. Aleto orgânico é quando a gente tem um halogênio ligado a um grupo orgânico, né? Um grupo substituinte orgânico. Tranquilo? Então, vamos voltar lá no slide. Além da reação com os aletos orgânicos, nós temos redução de nitrilas e redução de nitrocompostos. Então, vamos lá para a gente entender.
Nessa reação aqui com os aletos orgânicos, quem que vai estar reagindo? A amônia. Aqui, galera, nesse primeiro slide, nós estamos falando da reação de obtenção. É a maneira como a qual nós vamos obter a nossa amina. Partindo de onde? Partindo da amônia. Então, nós vamos ter aqui a amônia reagindo com um aleto orgânico genérico. Então, quem é R? O R pode ser o metil ligado, por exemplo, ao cloro. Então, X seria cloro. Então, aqui em cima é uma representação genérica da reação. O que vai acontecer, professora? O nosso aleto orgânico vai interagir com os hidrogênios da amônia e com o nitrogênio. Como? O aleto orgânico vai capturar hidrogênio e o grupo orgânico R vai se ligar ao nitrogênio. Desculpa. Então, observando o que aconteceu, R ligou-se ao nitrogênio e um dos seus hidrogênios ligou-se ao X, ao halogênio. Formou quem? R, NH2. Por que 2, prof? Porque um hidrogênio da amônia saiu. Aonde ele está? Ele está aqui, ó, ligado com X. Aí forma HX, que é um aleto de hidrogênio. Para ficar mais claro, olha só o exemplo. Aqui é a nossa amônia, que vai reagir com o aleto orgânico. Quem é o aleto orgânico? É o bromo-metano. Lembram lá das nomenclaturas? Todo aleto orgânico, quando vai receber o nome, vem primeiro o nome do halogênio, seguido do nome do nosso grupo orgânico. Como se ele estivesse sozinho. Então, se aqui era o metano, CH4, quando ele se ligou com o bromo, ele vira o bromo-metano. Nessa reação aqui, um hidrogênio sai, né, gente? E o que vai acontecer? Esse hidrogênio, quando ele rompe a ligação com o nitrogênio, ele vai procurar o elemento mais eletronegativo, que nesse caso é o halogênio, que no exemplo é o bromo. Então, quando ele se liga no bromo, olha o produto que é formado. O brometo de hidrogênio, que é um aleto de hidrogênio. O aleto refere-se ao halogênio ligado ao hidrogênio. Tá, bromo roubou um hidrogênio do nitrogênio. Então, a ligação do bromo com o carbono, que o bromo não está ligado no hidrogênio aqui, ele está ligado ao carbono. A ligação do bromo com o carbono também foi rompida. E o carbono, que tinha as 4 ligações completas, agora só tem 3. O nitrogênio, que tinha 3 ligações completas, agora só tem 2. Então, nitrogênio e carbono vão formar a ligação, dando origem à nossa amina primária, que nesse caso aqui é a metilamina. Se aqui fosse o bromoetano, formaria a etilamina, e assim sucessivamente. Então, a partir da reação da amônia com um aleto orgânico da amônia, eu sempre vou produzir aminas primárias, sempre. Por quê? Porque só um hidrogênio da amônia vai ser substituído. Então, partindo da amônia, sempre vou produzir uma amina primária. Só que se depois dessa produção aqui, desse meu produto ter sido formado, ainda tiver disponível aleto orgânico para reagir com essa amina aqui, a minha reação ela vai continuar. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Observe na equação a quantidade de mols disponível, tanto aqui, ó, para o nosso aleto orgânico. Se na tua equação tiver, digamos aqui, que tem 2 mols, no primeiro mol a reagir vai formar a etilamina. No segundo mol, o que vai acontecer? O meu clorometano vai reagir agora com o produto formado, que é justamente o que acontece nesse exemplo aqui, ó.
Se após a formação da minha amina primária eu ainda tiver aleto orgânico disponível, a partir dessa reação eu já vou ter uma amina secundária. Por quê? Um outro hidrogênio da nossa amina vai também ser substituído. Então, digamos lá, a gente tinha formado quem? A metilamina. A metilamina está lá, foi formada a partir da amônia, ela é uma amina primária. Só que eu ainda tenho bromo lá, metano, disponível na minha reação para continuar reagindo. O que vai acontecer? Ele vai reagir com o carbono? Não. Ele não vai reagir com o carbono, galera. Esse cara aqui, ele vai continuar. Aqui, ó, como ele é mais eletronegativo e ele está ligado ao carbono, é mais fácil ele se ligar ao hidrogênio. Só que o carbono, por ter muita quantidade de hidrogênio, ele tem mais dificuldade de perder. E aí, o que vai acontecer? Ele vai roubar, ele vai se ligar a um dos hidrogênios da minha amina. Vai formar quem? Um aleto de hidrogênio, brometo de hidrogênio. Quando o bromo sai da ligação, quando ele rompe a ligação, o carbono fica com uma valência disponível. Assim aqui, ó, vai acontecer no nitrogênio, porque um dos hidrogênios dele saiu e ele também fica com uma valência disponível. Então, nitrogênio e carbono vão se ligar, né? E vai dar origem aí a uma amina do tipo secundária, que é a dimetilamina. Dimetil por quê? Porque eu tenho dois grupos do tipo metil, ó, tá o nome, e a terminação amina. Amina secundária por quê, prof? Porque dois dos seus hidrogênios, foram substituídos. Então, partindo da amônia, obtenho uma amina primária. Partindo de uma amina primária, eu posso obter uma amina secundária. Mas e se a gente ainda tiver bromo metano disponível? Continua a reação. Partindo de uma amina secundária, reagindo com um aleto orgânico, eu ainda posso obter uma amina terciária. Então, se a gente, partindo lá da dimetilamina, ainda tiver bromometano para reagir, o mesmo processo vai acontecer de novo. Ó. Esse hidrogênio vai ligar-se ao bromo, o nitrogênio vai ligar-se ao carbono. Então, daqui sai o brometo de hidrogênio e do nitrogênio com o carbono vem a trimetilamina. Tri por quê? Porque são 3 grupos do tipo metil ligados ao nitrogênio. E ela é uma amina terciária, porque todos os seus hidrogênios foram substituídos. Tranquilo? Então, só para fechar. Para obter a amina, partindo da amônia, reagindo lá com o aleto orgânico, sempre o produto final é uma amina primária. Se na reação você tiver mais mols de aleto para reagir, aquela reação ela vai continuar até cessar, que seria na nossa amina do tipo terciária. Tranquilo? Então vamos lá para a gente ver agora a redução de nitrilas. A partir da redução de nitrilas, que é uma reação das nitrilas com gás hidrogênio, nós também podemos obter aminas do tipo primária. E aqui, galerinha, essa reação ela sempre vai ocorrer na presença de um catalisador. E tem que ter muita atenção na quantidade de mols de hidrogênio disponíveis. Se você tiver uma reação dessa, onde no enunciado tenha que só tem 1 mol de H2, essa reação ela não vai acontecer, tá? Por quê? Porque na quebra das ligações entre o carbono e o nitrogênio, para dar origem a uma amina primária, eu não posso ter ligação tripla carbono-hidrogênio nem ligação dupla, vai ser uma ligação do tipo simples. Então, são 2 ligações a serem rompidas, serem quebradas. Então, o meu carbono para cá vai ficar com carência de 2 ligações e o nitrogênio também de 2 ligações. Por isso que são 2 mols de H2. Por quê? Porque se eu tenho 2 vezes isso aqui, quantos hidrogênios eu vou ter no final?
Vou ter 4 hidrogênio. 2 hidrogênios farão a ligação com o carbono e os outros 2 com o nitrogênio. Ah, professora, mas se fizer assim, nenhuma ligação vai ficar entre o nitrogênio e o carbono. Não. Olha só, aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter a quebra das duas ligações, né? Vai ficar uma ligação simples. Eu tenho o meu grupo orgânico ligado aqui a esse carbono e a ele vai ligar 2 hidrogênios. Observe que o carbono continuou com 4 ligações. E aqui, 2 hidrogênios. Se você for observar, nós formamos uma amina do tipo primária, tá? Mas nós sempre temos que respeitar a quantidade de mols disponível para fazer a reação. Olha só, aqui nós temos o cianeto de metila. Cianeto de metila. Aí você pode perguntar, professora, mas tem, olha só, tem 2 átomos de carbono. Não era para ser de etila? Não. Esse aqui é o grupo funcional. O grupo orgânico está ligado a esse carbono. Então, o grupo orgânico aqui, quem é? É o metil. Por isso, cianeto de metila. Muita atenção nessa hora. Quando, na presença do catalisador, o cianeto de metila reagir com 2 mols de H2, eu vou ter a quebra das 2 ligações aqui. 2 hidrogênios ligam-se ao carbono e outros 2 hidrogênios ligam-se ao nitrogênio. Qual vai ser o produto formado? Agora sim, ó. Como eu quebrei a ligação tripla, agora eu conto como 2 carbonos do grupo orgânico. Então, formou a etilamina. Observem que aqui é uma amina primária que só tem 1 hidrogênio substituído. Nós também podemos obter as aminas aromáticas a partir da redução dos nitros compostos. E a redução também é na presença ali dos hidrogênios e com a presença de catalisador. Então, partindo do nitrobenzeno, reduzindo com o hidrogênio, nós podemos obter a felinamina, que é a anilina. Nesse caso aqui, observem a quantidade de mols, né, que eu tenho de hidrogênio. No final, é como se eu tivesse 6 átomos de hidrogênio no total, porque 2 vezes 3 vai dar 6. Por que, professora, 6? Porque eu preciso substituir 2 dos oxigênios que estão presentes no meu nitrogênio. Porque se você for observar, nessa reação, eu não vou retirar o grupo nitro e adicionar hidrogênio no benzeno, não. E a gente vai fazer uma substituição dos oxigênios no caso, pelos hidrogênios, né? Por que 6? Cada oxigênio tem que fazer quantas ligações, galera? 2 ligações. E nós temos 2 átomos de oxigênio. Então, só para neutralizar, só para poder fazer a retirada dos oxigênios, nós vamos de cara utilizar 4 átomos de hidrogênio, 2 para cada oxigênio, por isso que forma 2 moléculas de água, porque o oxigênio ligado a 2 hidrogênios forma o quê? H2O. Então, como eu tenho 2 oxigênios, eu vou formar 2 moléculas de H2O. Então, todos os oxigênios do composto aqui, do nitro, vai ser retirado, vai ser eliminado na forma de água. E o que vai acontecer? 2 hidrogênios desses vão substituí-los no nitrogênio, formando a nossa amina primária. Nas reações onde as aminas são reagentes, nós temos elas reagindo com ácidos, e esses ácidos são ácidos inorgânicos, ácido clorídrico, ácidos que são aqueles que nós vimos lá no primeiro ano, não ácidos carboxílicos que nós já conhecemos no terceiro. Quando as nossas aminas reagem com ácidos, elas vão produzir sais de amônio, que são uma estrutura bem semelhante ali com o que a gente já vem vendo nas nossas reações. Então, os nossos condicionadores para cabelo,
eles contêm substâncias amaciantes que são também exemplos de sal de amônio. Só para você ver como que fica a reação das aminas com os ácidos, nós temos aqui uma amina que a gente conhece como metilamina, reagindo com o ácido clorídrico. Nesse caso aqui, a nossa reação vai fazer com que o hidrogênio se ligue aqui ao nosso NH2, fazendo com que ele ganhe um caráter positivo. E o cloro, por ser eletronegativo, por ficar com caráter já negativo, ele vai se manter atraído pela atração das diferenças das cargas. Ele não necessariamente vai estar ligado ao nitrogênio. Ele vai estar ali pela atração da diferença das cargas. Esse daqui é o nosso sal de amônio que foi formado. E nós chamamos ele de cloro de metilamônio. Olha aqui o exemplo, o outro, ó. Aqui a gente tem uma amina secundária, dimetilamina, reagindo com o ácido clorídrico. Observe que não há substituição de nenhum elemento pelo outro. Há uma ligação do nitrogênio com o hidrogênio por afinidade, dando a esse nitrogênio aqui um caráter positivo, que vai manter o cloro ligado a ele pelas forças eletromagnéticas, pela diferença de eletronegatividade, e vai dar origem ao nosso sal de amônio. Outro exemplo aqui já é uma amina terciária, né? E você vai observar que, professor, eu achei que só reagia até a amina secundária. Não, na amina terciária, com o ácido, a gente ainda tem a reação, né? O hidrogênio vai lá no nitrogênio, traz o caráter positivo, que mantém o cloro ali, o caráter negativo, sempre próximo, formando uma ligação. E aí dá origem ao nosso sal de amônio. Então, todas as vezes que a gente tiver uma reação de aminas com ácidos inorgânicos, nós vamos formar sais de amônio. Já nas reações de aminas com o ácido nitroso, a gente tem que ter muito cuidado nessas reações. Eu não sei se vocês já observaram o que é dito para vocês tomarem cuidados com alimentos que tenham compostos à base de nitrato. Por quê? Porque esses compostos, quando eles entram em contato lá com o ácido que está presente no nosso suco gástrico, eles vão formar ácidos nitrosos, que por sua vez vai reagir ou vai interagir com as aminas secundárias presentes em alguns alimentos. E olha só, vai ocasionar a formação de nitrosaminas, que são substâncias cancerígenas. Tem muitos alimentos que são muito comuns, né, no dia a dia de alguns brasileiros, que eles são ricos em compostos de nitratos. Um exemplo desse é a própria salsicha. Gente, tem que tomar muito cuidado com a alimentação, porque você pensa, é só um alimento, é inofensivo, mas lá no nosso organismo, interagindo e reagindo com outras substâncias, a longo prazo pode trazer sérias consequências. Vamos lá para a gente ver como que ocorre essa reação orgânica? Olha só, a amina secundária, quando ela entra em contato com o ácido que foi formado a partir do nitrato de sódio com o ácido clorídrico, ela vai formar o que nós chamamos de nitrosamina. E essa substância aqui, ela é uma substância cancerígena, então ela tem potencial de acúmulo no organismo e de ir lá se transformando e causando doenças, né, degenerações de células que podem chegar a originar o câncer. Então, muito cuidado na alimentação. Essa reação, gente, ela é uma reação que não precisa de catalisador, então eu não preciso de uma outra substância. Não, ela não precisa de catalisador e ela ocorre espontaneamente. Então, todas as vezes que uma amina secundária reagir com o ácido nitroso, nós vamos formar a nitrosamina mais água. O ácido nitroso também é utilizado para diferenciar aminas primárias das secundárias ou das terciárias. Por quê? Porque quando eu reajo o ácido nitroso
Com uma amina primária, eu vou formar álcool, mais água e mais N2. Já quando eu tenho uma reação do ácido nitroso com uma amina terciária, essa reação não vai ocorrer. Então, ele é utilizado, ele é adicionado em algumas situações para identificar, diferenciar uma amina da outra. E as amidas, professoras? Ó, gente, amidas, apesar do nome ser parecido, a gente diferencia pelo grupo funcional. Nas aminas, eu tenho nitrogênio ligado a um grupo orgânico. Nas amidas, o nosso nitrogênio tem que estar ligado a uma carbonila. Lembra da carbonila? Carbono dupla ligação ao oxigênio. As amidas, elas estão presentes no nosso dia a dia, né? Assim como, por exemplo, o NN-dietil 3-metil-benzamida, que é o DEET, é uma das substâncias mais utilizadas em repelentes de mosquitos e que precisa ser obtida em laboratório, principalmente por meio, né, de reações com haletos de ácidos e de ácidos carboxílicos com a amônia. Então, a gente tem aqui, ó, que é uma amida por quê? Ó, a carbonila está aqui. E ligada ao carbono da carbonila, nós temos o nitrogênio, o que caracteriza que esse é um grupo funcional das amidas. Qual as reações que nós utilizamos para obter as amidas? A gente utiliza reações com ácidos carboxílicos, né, dos haletos de ácido carboxílicos, e reação de ácido carboxílico com amônia. Nessa primeira reação, a gente tem a amônia reagindo com um haleto de ácido carboxílico. O que é um haleto de ácido carboxílico? É quando a gente tem na carbonila, aqui no carbono da carbonila, um haleto, ou seja, um halogênio ligado a ele. Isso caracteriza haleto de ácido, né, de ácido carboxílico. Quando ocorre a ligação da amônia com esse haleto de ácido, o nosso halogênio aqui, ele é substituído. Por quê? Porque esse cara, ele vai reagir com um dos hidrogênios da amônia, formando um haleto de hidrogênio, HX ali. E o NH2 que ficou aqui, vem e liga-se ao carbono, formando uma amida primária. Por que amida? Porque está aqui, ó, nitrogênio ligado ao carbono da carbonila. Olha só, aqui a gente tem uma amina primária reagindo com um haleto de ácido, formando uma amina secundária. É que nem a gente viu lá da amônia reagindo com o haleto orgânico. Quando eu vou partir da amônia, o meu produto sempre vai ser uma amida primária. Quando eu parto de uma amina primária, o meu produto vai ser uma amida secundária. Por quê? Porque o nosso grupo aqui, o NH2, vai se ligar ao carbono junto com o grupo orgânico que está ligado a ele. Só o hidrogênio do nosso nitrogênio que vai sair com o nosso halogênio. Então, tudo que está ligado ao nitrogênio aqui, que nesse caso é esse grupo orgânico, vai junto, ó, ele aqui, ó, vai junto. Por isso que forma uma amida secundária. Ó, o exemplo aqui, partindo de uma amina secundária, reagindo com o haleto de ácido, o produto agora vai ser uma amida terciária. Todos os grupos que estão ligados à nossa amina aqui, ó, elas vão junto com o nitrogênio ligar, substituir aqui o nosso halogênio, formando a amida terciária. Olha só, amônia ligado ao cloreto de etanoíla. O cloro liga-se a um dos hidrogênios da minha amônia, formando o cloreto de hidrogênio. E o meu NH2 que sobra, ele vem e liga-se ao meu carbono,
formando aqui a etanamida. Etana porque são 2 átomos de carbono. Amida porque é um grupo funcional das amidas. Se eu parto da metanamina, que é uma amina primária, reagindo com o cloreto de etanoíla, o que vai acontecer? Novamente, o cloro vai vir e vai ligar-se a um dos hidrogênios do nitrogênio, formando o cloreto de hidrogênio. O nitrogênio vem com todos os outros elementos que estão ligados a ele e liga-se ao carbono, substituindo o cloro. Virou quem agora? A N-metil-etanamida. Partindo agora da amina secundária, timetilamina, o que vai acontecer? O mesmo esquema. Esse cloro vai vir, e vai roubar esse hidrogênio. O nitrogênio, com todos os outros elementos que estão ligados a ele, liga-se ao carbono, formando a N-dimetilamida. Dimetiletanamida, perdão. Já as reações dos ácidos carboxílicos com a amônia, ela vai ocorrer em 2 etapas. Na primeira etapa, nós vamos formar um sal inorgânico. E se eu pego esse sal inorgânico e continuo aquecendo, eu vou produzir uma amida primária mais água. Então, partindo do ácido carboxílico e reagindo com a amônia, o produto intermediário é um sal inorgânico. Se no enunciado disser que essa reação continua sendo aquecida, aí eu vou obter uma amida primária. Aqui a gente tem o ácido etanóico, né? Olha só, o grupo funcional está aqui, ácido etanóico, reagindo com a amônia, formou o etanoato de amônio, que é um sal inorgânico, que quando aquecido forma a etanamida mais água. Nas reações das amidas, nós temos 2 tipos de reações onde elas podem sofrer quebra, né? Hidrólise. O meio ácido, que é quando ela vai produzir um ácido carboxílico e um sal de amônio. Então, quando a gente tiver uma amida reagindo com um ácido, mais água, né? Por isso que a hidrólise aqui, quebra pela água, ela vai produzir um ácido carboxílico mais um sal de amônio, que é o NH4Cl, né? Cloreto de amônio. No meio básico, quem é o meio básico? Ela reagindo com uma base. O que vai acontecer? A nossa amida vai formar um sal de ácido carboxílico mais a amônia. E os nitros compostos? Os nitros compostos a gente já viu, né? São substâncias orgânicas formadas pelo grupo orgânico ligado ao grupo nitro, que é o NO2, né? Como, por exemplo, aqui é o nitropropano. Os nitros compostos geralmente são preparados pela reação do ácido nítrico. Essa reação ela é chamada de nitração e a gente viu lá com os alcanos, lembram? Reação de substituição, onde o ácido nítrico reage com o alcano, substitui um hidrogênio e entra o grupo nitro. As reações de obtenção dos nitros compostos alifáticos são mais difíceis e dão rendimentos bem mais baixos que os apresentados pelos nitros compostos aromáticos. Exige-se uma temperatura de cerca de 400 graus Celsius. Então, a nitração é aquela reação que a gente viu lá nos alcanos. A gente vai ter o propano aqui e o hidrogênio de um dos carbonos, que de preferência é o carbono menos hidrogenado, aquele que tem a menor quantidade de hidrogênios. Esse hidrogênio dele vai ser capturado pelo oxigênio, vamos ter a quebra da ligação aqui do ácido nítrico. Esses caras aqui, eles vão formar uma molécula de água, tá? A molécula de água. Durante a quebra, o que vai acontecer? Vai ter o rompimento, né, da ligação hidrogênio-carbono, o carbono vai ficar carregado negativamente, e aí o hidrogênio que está aqui ligado ao oxigênio vai promover a quebra da ligação do oxigênio com o nitro. E o nitro, por sua vez, né, vai ligar-se ao carbono formando o nitroisopropano e eliminando uma molécula de água. Na reação de redução
dos nitros compostos, a gente tem aqui que essa reação ela é importante porque permite a obtenção de aminas aromáticas, como a anilina, né? Produtos importantes na indústria de corantes. Então, esse aqui, ó, é o nitro composto. O que vai acontecer? Lembra daquele esquema que a gente viu agorinha? Nós vamos ter aqui, a gente já viu essa reação, nós vamos ter aqui, ó, a retirada dos oxigênios, eles vão interagir, cada um deles com 2 átomos de hidrogênio, formando 2 moléculas de água. Os outros 2 hidrogênios que sobram aqui dos nossos 6 vão vir se ligar ao nitrogênio, dando origem aqui à nossa amina aromática. Os nitroalcanos são líquidos incolores, polares, insolúveis em água e usados como solventes intermediários em síntese orgânicas. Os nitros compostos aromáticos normalmente são utilizados como explosivos. E um dos exemplos desses explosivos são esse aqui, que a gente chama de TNT, que é o 2,4,6 trinitrotolueno, que ele é um explosivo. Bora praticar rapidinho, para depois a gente ir para a nossa atividade? Olha só, considere a reação das seguintes aminas com o ácido nitroso e assinale a alternativa correta. Então, a gente tem a metilamina, que é uma amina primária, a dimetilamina, que é uma amina secundária, e a trimetilamina, que é uma amina terciária. E ela vai reagir com quem? Ácido nitroso. Aí vem letra A. As aminas primárias não reagem com o ácido nitroso. B. As aminas secundárias reagem com o ácido nitroso, levando à formação de água e álcool. C. As aminas primárias reagem com o ácido nitroso, levando à formação de água e nitrosamina. D. As aminas terciárias não reagem com o ácido nitroso. Letra E. As aminas terciárias reagem com o ácido nitroso, levando à formação de água e nitrosamina. Qual dessas aqui, pelo que a gente viu na aula, é a correta? Vamos lembrar, galerinha, quando a gente tem uma amina que vai reagir com o ácido nitroso, você tem que saber se ela é primária, secundária ou terciária para entender essas alternativas. Por quê? Primeiro que as aminas terciárias, elas não reagem com o ácido nitroso. Por quê? Porque não tem hidrogênio para interagir. Por isso que a nossa alternativa correta aqui é a letra D. Na amina terciária, nós não temos a reação. Nas primárias, elas vão formar álcool. E nas secundárias, nós vamos ter a nitrosamina sendo formada aí. Tranquilo? Galerinha, agora a gente vai para a nossa revisão de sala, né? E depois a gente vai fazer a atividade, né? Vocês vão ter o tempo para fazer a atividade aí. Eu vou aguardar para a gente fazer a correção aqui. Então, a gente se vê já já na nossa revisão.